Hey you, Marcos aqui, e hoje vamos falar desse filme que teve grande repercussão e bastante expectativa criada em torno dele, já que prometia contar uma história muito interessante baseada no mundo dos games. E justamente por isso esse filme foi dividido em duas partes. Estou falando do filme Rebel Moon, e nesse vídeo a gente vai tratar dele como um todo, as partes 1 e 2. Antes, lembrar você de se inscrever aqui no canal, que é uma retribuição muito importante para mim, e de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Eu estou sempre lendo todos os comentários. E que também esse vídeo terá spoilers, então se você ainda não assistiu o filme, já fica ciente. A primeira parte da história começa quando uma colônia pacífica nos limites da galáxia é ameaçada pelos exércitos de um regente tirânico chamado Belazarius. As pessoas desesperadas dessa colônia, com medo de perderem tudo que têm, enviam uma jovem com um passado misterioso em busca de guerreiros de planetas vizinhos para ajudá-los a resistir a essa ameaça. Já a segunda parte da história começa exatamente de onde a primeira parou, com a volta dos guerreiros reunidos, retornando para a colônia depois de aparentemente terem derrotado o almirante Atticus Noble e enviado as suas forças de volta ao mundo-mãe. É claro que a retaliação iminente mudará drasticamente a atmosfera da colônia agrícola, lançando uma guerra total entre os agricultores e as tropas do rei que estão por retornar. Os filmes, apesar de terem uma ideia de continuidade, são bem diferentes na minha opinião. Não na forma como foram produzidos ou das ações apresentadas em cada um. Eu falo das intenções contidas em cada produção, o que pode ter sido determinante para eu achar os filmes aquém das expectativas que surgiram ao longo de toda a espera e preparação. No primeiro filme, tivemos uma história mais centrada na busca por guerreiros em diferentes partes do mundo para sensibilizar os povos em defesa da colônia. Claro que houve também, logo no início, uma clara demonstração de quais seriam os embates ao longo da trama. Com isso, ficou muito confortável acompanhar a história da nossa protagonista, Cora, em busca desse time. Como tudo para ela era aparentemente novidade, assim como para nós, houve uma conexão a cada nova história que ia surgindo. Sabíamos que ela escondia um passado que ainda não tinha sido revelado, e isso também era um mistério a mais que nos fazia ficar ainda mais presos à narrativa. As histórias de cada personagem que compunham o time também foram bastante interessantes e empolgantes de ver, cada um representando uma parte de algum povo que também sofreu na mão do Império e que viu nessa oportunidade uma chance de vingança ou apenas uma forma de fazer o melhor dentro das condições. Porém, ao chegar perto do final, acredito que o primeiro filme deixou um pouco a linha que estava seguindo em tentar formular um final bem rápido e até simples demais para tudo que vinha sendo construído. Com isso, logo ficou bem nítido a intenção de haver dois filmes, pela forma como a resolução dos embates foram simplificadas. E acredito que teria sido muito mais interessante para a trama ter continuado seguindo o mesmo ritmo de todo o filme, mesmo que isso implicasse em não ter um final totalmente revelado, o que ia ser ainda mais interessante e com um gancho e apelo bem mais forte para assistirmos a parte 2. A forma como acabou o primeiro filme claramente mostrou uma pressa em se fazer uma resolução dessa primeira parte da história. Fato que eu não entendi a princípio, porque já sabíamos que ia ter a parte 2. Mas quando o segundo filme foi lançado, deu para compreender um pouco mais dessa vontade de fazer um final, ainda que corrido, desse embate inicial. Mesmo assim, acredito que não ficaria ruim se eles não tivessem tanta pressa em fazer um final da parte 1 e deixassem para fazer um desfecho parcial no início da parte 2 e depois seguisse com a trama. Isso também geraria grande interesse da gente em acompanhar a parte 2 e saber o que iria acontecer, mesmo se a gente tivesse que esperar por um certo tempo. Isso também porque não estragaria a boa narrativa e um bom andamento que a parte 1 construiu em boa parte do tempo. Chegando na parte 2, com a aparente vitória de Cora e seu time, mesmo sendo tudo tão rápido, ficamos cientes que o almirante Atticus não tinha morrido de fato, e logo pensei que eles iriam direto para um novo confronto, fazendo com que essa parte fosse de intensa batalha e cena de ações entre as forças. Já que o cenário era conhecido, não precisava voltar a fazer um ritmo de construção, mas isso não aconteceu e praticamente metade do segundo filme foram eles fazendo mais preparação para um novo embate, repetindo a mesma receita, digamos assim. Voltamos a ver mais história dos personagens do time e como foi que cada um chegou até ali. Algo que em parte foi bastante interessante de acompanhar, mas acho que novamente o momento não foi ideal. Já com esse feedback de cada personagem, perdemos tempo em assistir de fato uma batalha mais forte entre eles. De novo, a narrativa demorou bastante para chegar aos conflitos e quando este chegou, foi resolvido de forma bem simples pela preparação e tensão que foi construída durante todo o filme. Como dessa vez eu já estava um pouco
pouco familiarizado com os personagens, senti que o filme ficou um pouco chato e não conseguiu me prender durante todos os momentos, claramente pela forma como foi escolhida a construção do filme, puxando muito para a emoção e pano de fundo dos personagens, com poucas ações para nos prender de fato na batalha. Fazendo um comparativo entre os dois filmes, devo dizer que o primeiro foi muito melhor e ganha do segundo, por ser uma novidade e ainda conseguindo nos prender durante todo o filme, mesmo não tendo um final tão bom quanto a trama veio anunciando. Creio que os dois filmes poderiam ser muito melhores se essa questão do final dando a impressão de que precisava terminar e não tinha muito tempo fosse resolvida. O próprio diretor Zack Snyder disse que a franquia tem grande potencial para ter outros filmes e eu espero que essa questão do final seja resolvida. Em agosto de 2024, a Netflix lançou uma versão com corte de diretor, com cortes e cenas inéditas, e vale a pena conferir para perceber o potencial que essa franquia tem nos próximos filmes. Mas e você, me conta aqui, já assistiu ou já ouviu falar da história Rebel Moon? Vejo você no próximo vídeo. Até lá!